Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o Jefferson Portilho e eu sou a Nádia Schwing. Agora vai! A gente vai falar sobre um tema que muita gente nos pergunta e a gente fala sim, a gente acredita que é possível. É mais difícil? Pode ser, mas se você administrar o conteúdo que você consome e se você tiver resiliência e foco, é possível sim. Então, o tema de hoje é: seja uma voz 10M, mesmo morando no interior. É um tema que não quer calar, né? Porque muita gente usa a cidade como desculpa. Ah, aqui na minha cidade paga mal, aqui na minha cidade não tem trabalho, aqui na minha cidade eu não sou valorizado, aqui na minha cidade não dá, aqui na minha cidade é pequeno, aqui ninguém gosta e assim vai. Então é disso que a gente vai falar hoje. Já trazendo a primeira pergunta para Dona Maria, Nádia Schwingel: por que morar no interior pode ser um sabotador para algumas pessoas? Porque as pessoas, elas simplesmente não pensam. Elas têm uma maneira de fazer que é da forma antiga. Sabe aquela forma antiga em que você ia, tomava um café com o cliente e fazia visitinha, puxava o saco do cliente, puxava o saco do dono do mercado e assim você ia conquistando clientes, tá? Ou então o teu tio te indicava, a tua mãe te indicava, o outro fulano indicava pro fulano, que indicava pro Beltrano, e esse, gente, era um modo antigo de fazer. E infelizmente é a maneira como a maioria das pessoas no interior acha que tem que ser. Mas não tem que ser assim. Mas isso eu acredito que seja o maior sabotador. A pessoa tá dentro da caixa, ela quer continuar fazendo as coisas no modo de 20 anos atrás. E aí, realmente é muito difícil. O que eu penso mais hoje, você fala, mas aqui no interior, mas aqui não é assim, mas aqui os clientes pagam R$30. É como a Nádia fala. Tem o Brasil inteiro para você atuar. Lógico que para isso você vai ter que melhorar, você vai ter que fazer uma locução melhor, você vai ter que melhorar talvez a qualidade do seu áudio, mas consequentemente vem também os cachês maiores, os trabalhos melhores. Por que não usar a internet para fazer a sua voz chegar em lugares que não seria possível fisicamente? Exatamente. Gente, hoje não se trabalha mais com mídias em pendrive, em CD. A gente não trabalha mais desse jeito. Mesmo você que está aí no interior, mesmo você que está bem distante, lá no Acre, no Amazonas, bem distante de mim, eu tô aqui em Santa Catarina. Vamos supor que ainda tenha, que você ainda faça algumas dessas mídias aí na tua cidade. Mas hoje em dia, com o avanço da internet, com o avanço da tecnologia, com a internet via rádio e via cabo, né, via fibra, que tá chegando em todos os lugares do Brasil, mesmo que você não tenha fibra ainda na tua cidade, você tem uma internet. Se você tá aqui comigo, é porque você tem uma conexão com a internet, não importa que velocidade que seja. E eu sei disso, sabe por quê? Quando eu viajo pro Mato Grosso na casa da minha mãe, a internet da minha mãe é 2 mega. 4 megas. 4 mega. Olha, que não funciona 2. Exatamente. E eu não paro de atender os meus clientes lá da casa da minha mãe, gravando dentro do guarda-roupa. Uhum. Então assim, eu de lá da casa da minha mãe, ela mora em Alta Floresta, no norte do Mato Grosso, quase divisa com o Pará ali, naquele biquinho do Mato Grosso. De lá, eu envio áudios pro mundo inteiro, para clientes que são do mundo inteiro. Eu gravei, gente, um teste de motorista pro estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, em português, pros brasileiros que moram lá, porque lá tem muito brasileiro, para que eles possam fazer as provas. E aí, eu gravei esse material inteiro da casa da minha mãe. Eu acho que foram mais de 13 mil arquivos. Dentro do guarda-roupa. Mais de 13 mil arquivos de palavrinhas, sabe? Respostas, perguntas e perguntas do teste. Então, assim, eu me coloco no teu lugar. Eu vim de uma cidade pequena. Eu sou do interior. Eu sou de uma cidade pequena. Eu e Jeff somos de cidades pequenas. A gente começou com R$30, Jeff. Você cobrava? Eu cobrava R$15. Ele cobrava R$15 no spot. Era um spot produzido. Um spot produzido, gente. Pra motinha. Pra motinha de som. Porque assim, nessa época eu trabalhava como DJ, e aí eu tinha as festas, e aí
a festa anunciava e aí contratava carro de som, moto, rádio para fazer a divulgação. Só que eles não poderiam investir muito, tipo, toda semana fazer um locutor bom, ou investir mais, ou fazer com o cara da rádio que já fazia todos os comerciais da cidade. Precisava ser uma coisa mais animada, essa coisa de rádio, locutor mesmo, assim. E aí eu fazia algumas coisas pra mim, só assim, e comecei a pegar esse trabalho toda semana, e aí eu conheci todo mundo que fazia as motinhas, os carros de som, fui conhecendo os caras que rodavam mesmo na cidade. E aí eu comecei a fechar. E eu fechava por 15, por 20, era o máximo, mas eu fazia assim, sei lá, 3 por dia, 4 por dia, era mesmo mais pra complementar a minha renda principal, que era como DJ, não era o foco isso. Mas era o preço que se cobrava lá. Eu ainda cobrava bem, Claro. Porque tinha Tinha gente pessoa que que cobrava cobrava mais barato. Então, ó, esse é um exemplo. A gente tá falando porque nós vivemos isso. Nós também achávamos que não se pagava mais em lugar nenhum. Nós também achávamos que era só isso que existia. E de repente a gente foi pro mundo e a gente buscou conhecimento e a gente descobriu que existem cachês altíssimos para locutores publicitários. Tá? Eu imaginava, não, já até comentei aqui que o máximo que eu paguei de uma locução que eu achava que era o top do top, isso com a cabeça de interior, né? Não tinha internet, não era assim, desse jeito. Não é que não tinha internet, não tinha essa facilidade de conexão como é hoje. E era R$80 o máximo que eu tinha pagado. Era tipo assim, o meu... Não tem aquela voz premium que você apresenta pro cliente quando o cara ia fechar um CD. Nossa, e ele tinha que pagar a voz separada. vozeirão. Então ele escolheria a voz. Então era o mais top do top, era R$80. Exatamente. Normalmente eu lembro disso. pagava de 30 a 40, no máximo, assim. E é incrível como a gente não tinha conhecimento. Isso quando eu contratava os locutores. Exatamente, mas você vê, e você contratava locutores de fora e você não tinha conhecimento de que existiam locutores de 5 mil, de 10 mil, de 15 mil, de 20 mil. Na real, eu não pensei, na época, eu não me imaginava locutor ainda. Eu fazia porque eu era DJ. E aí... Era uma ramificação. Quem tava ali perto eu conseguia atender. Mas eu nunca pensava assim, cara, eu posso vender pro Brasil inteiro. Igual eu comprava. Eu não imaginava que eu poderia chegar nisso, porque não era meu foco também naquela época, né? Mas mesmo assim, a gente era totalmente desinformado. Por exemplo, quando eu conheci a Nádia, eu contratava ela, pagava 30, 50 reais e vendia 80, 100 para regiões ainda mais interior. Porque a voz dela, até para a cidade lá onde a gente morava, era muito fina, muito VIP. Normalmente era uma voz mais rádio, mais para cima, bem para cima mesmo. Até nos CDs Exato. Era muito para cima, muito rádio, sabe? Bem cantado e tal. E a dela era mais VIP, então eu conseguia cobrar mais caro pros clientes, principalmente quando era CD e tal. Eu falava pagava no mais, ouvidinho assim, e DJ. pagava mais caro pra ela. E DJ. Mesmo assim era super barato, né? Comparado com o que a gente faz hoje. Gente, era péssimo. Não quero falar não, mas era péssimo. Meu Deus. Era muito bom. Vocês não querem ouvir, gente. Vocês não queiram ouvir. Meu Deus, eu escuto, tem hora eu falo, Senhor, eu não acredito que eu fazia essa coisa. Cara, hoje em dia eu teria fino, as mesmas vinhetas que eu tinha naquela época com a voz da Nádia. Para! Muito top. Sempre foi a mesma voz, cara. Só mudou talvez a interpretação, o jeitinho de falar. Mas mesmo assim, gente, eu hoje, quando eu faço um antes e depois meu, dói na alma. De saber que eu fui daquele jeito, sabe? Que eu comecei daquele jeito e eu era muito ruim. Enfim. Tá, vamos lá. Voltando. Voltando. E por que, em alguns casos, pensar dessa forma pode não ser um sabotador? Essas pessoas que abrem a cabeça, por exemplo, você era um cara com a cabeça aberta, com a mente aberta. Inclusive, foi por isso que eu me apaixonei por ele, tá, gente? Vou contar. O olho dele brilhava quando ele falava... Porque assim, ele tocava eventos e ele era DJ e acabava tocando de tudo porque tinha que tocar a festa. Então, tocava forró, sertanejo, dance e no final tinha sempre o funk. Enfim, ele era aquele DJ que tocava de tudo. E aí, eu me lembro, a gente conversando, nas primeiras vezes que a gente conversou, ele falava de investir no evento. Aí ele queria comprar televisores pra passar vídeos na festa. Ele queria comprar o estrobo, a máquina de fumaça. Ele era um DJ que queria, tipo, ser o cara... Como é que eu vou falar? O realizador do evento com um monte de coisa pra oferecer pro cliente e poder cobrar mais. Então o olho dele brilhava quando ele falava dessas coisas. Pra você ter noção, a média de um DJ lá que cobrava nessa época era tipo assim, 150, 250, 300 reais. 400 era o máximo. Top.
Eu cresci tanto no sentido de investir, de montar estrutura. Cara, eu tinha iluminação, tinha fumaça, tinha 2 TVs de 42 polegadas. Tinha balão. Tinha uns balões. Eu fazia a decoração da festa inteira. Só não tinha o som, porque o som eu fazia parceria com os meus amigos e tal. Mas eu cheguei a cobrar lá, não na minha cidade, mas na região, porque na cidade você sabe que santo de casa, você é famoso e tal, mas as pessoas não valorizam, elas não pagam igual paga fora. Por isso que eu falo, a locução é a mesma forma. A gente não trabalha para Floripa, mas a gente trabalha para o Brasil todo. Exatamente. E assim, eu cheguei a cobrar R$2.000, R$2.500 num cachê para tocar uma numa festa. cidade que o máximo era 400. Você tá então, entendendo? olha bem o tanto mas, que ele assim, agregou. Era realmente, não era assim cobrar. Não, cara, você vai investindo, comprando, fazendo uma estrutura que quando o cara falava assim, eu vou contratar o Jefferson, DJ Jefferson, cara, era uma festa, não era só um DJ. Então, isso é agregar valor mesmo. Isso eu já fazia desde sempre. Com certeza. E eu sou um cara que sempre fui muito empreendedor, assim. Eu, com 8 anos de idade, eu lembro disso até hoje. Eu saí escondido, eu descobri que dava pra vender picolé e você pegava o carrinho de picolé sem ter nada. Tipo, você só fazia lá um cadastrinho e pegava o carrinho de picolé cheio. Não tinha que ter dinheiro, não tinha que ter dinheiro. Você pegava o carrinho de picolé cheio, vendia, trazia o que você não vendeu, devolvia e você ganhava comissão. Gente, ele vendia só pra chupar o sorvete. Você acredita nisso? Que eu comecei a vender picolé um dia. Pra poder chupar sorvete. A gente mora, meus pais moram numa parte mais alta da cidade, tem a casa da minha avó que era mais no centro. Meus pais estavam na casa da minha avó e eu cheguei um dia lá com os pés tudo sujo, aquele pé de picolézeiro. Cheguei lá, tô vendendo picolé. E cheguei lá no meio da reunião da família, assim, todo mundo ficou assim. Meu pai, meu filho, o que você tá fazendo? Vendendo picolé, pai. Pra você ter noção de como que é a pessoa. E assim, gente, ele é um bom exemplo disso. Por quê? Ele buscou eventos em outra cidade, ele buscou festas pra fazer em outros lugares, ficou famoso na região e aí depois foi valorizado na sua própria cidade. Exatamente. Ele não era valorizado na nossa cidade, não pagavam o cachê que ele queria. Aí o que ele fez? Ele ficou famoso fora da onde a gente morava, tocou e fez o nome, né? Ficou famoso, ficou famosão. Aí, quando começaram a dar valor nele, ele pôde colocar o preço que ele queria no trabalho dele, porque aí todo mundo queria ele pra fazer as festas, entendeu? Então, é exatamente isso que acontece com o locutor. Que de ancho você tem que trabalhar pra tua cidade que não te valoriza, que não te paga mal. Vai trabalhar pra tua região, vai trabalhar pro teu estado. Você tem internet. Com a internet você não tem mais desculpa. Você não tem que ter conhecido, você não tem que sair pra trabalhar, você não tem que ter um cara que te indicou, nem ninguém que te recomendou. Você pode ir no Google, pegar uma lista de clientes. Se você tem um material legal, pesquisa no estado e vai prospectar. Gente, o Brasil tem mais de 5.600 municípios. Se você não tá fazendo isso e tá reclamando da tua cidade, tá comendo mosca. E é uma coisa que a gente sempre fala, né? É você ter material que a gente chama de demo matador. Que não precisa ser um demo matador no início. Você pode ter vários materiais bons, materiais que vai conseguir vender você. Que no meu caso, na época, eu fazia vários CDs automotivos. Então, os meus CDs eram tão famosos que as pessoas queriam pagavam pra mim pra fazer um CD especial da loja de som, especial do carro, especial da festa. Me contratava só por causa dos meus CDs. E aí, nessa época, eu lancei meu site. Eu contratei um cara de fora. Cara, era aqui do Nordeste. Cara, era de longe. Achei na internet. Aqui do Nordeste, amor? A gente mora em Santa Catarina, amor. É que eu tô pensando que lá em Alta Floresta. Quando eu tava lá era muito longe. Era bem longe de lá. O GPS dele tá errado, gente. E aí era, se eu não me engano, era Rio Grande do Norte, sei lá. Tô ligado, Natal. Era uma coisa assim. Cara, e era um site todo em HTML, eu não sabia atualizar, tinha que entrar num sistema para atualizar, bem diferente do como é hoje. E eu colocava os CDs ali. Então, olha só, além de eu ter toda a estrutura da festa, ainda colocava o CD da festa, um banner da festa no meu site. E todo mundo da minha cidade entrava no meu site para ver essas festas. Porque ninguém tinha site. Olha que louco. Então você tem que pensar, cara, o que você vai fazer para agregar valor? E a primeira coisa é o demo. Por quê? Com o demo, ou então, se você não, vamos supor que você não tem condição de investir para fazer um demo. Cara, faz um monte de trabalho com qualidade boa, mas
faz um monte. Por exemplo, se você puder fazer um a cada 3 dias, dois por semana, só pra ter o que postar nas redes sociais, você tem que fazer. Ô, Jeff. E aí você entra em contato com as pessoas, essas pessoas vão falar, quem que é esse cara? Na hora que digitar assim, Exato. deixa eu ver quem que é. Vai aparecer um monte de coisa que é igual hoje Nossos materiais. nosso material de divulgação. Se você entrar lá, você vai falar, quem que é essa mulher que eu não tinha conhecido antes? De tanta coisa que a Tem gente bastante posta. material. E Exatamente. isso a Nádia já fazia quando ela era locutora. Os locutores se incomodavam com isso. Todo Porque, mundo. ela tá se achando, fica Ai, só que ela postando... quer se aparecer. Quero não é, mesmo. cara. A parada é prospecção. É exatamente essa parada. Quero me aparecer, sim. Quero ser a mais aparecida. Porque quem não é aparecido não é visto. Desculpa. Isso aí faz. Isso deu muito resultado pra mim, Exatamente. entendeu? Então, postar todo dia nas tuas redes, ter uma rede profissional faz toda a diferença. Trabalhar tuas redes sociais, mesmo no interior, faz toda a diferença. E começar a fazer contato com empresas de fora pra você vender o teu trabalho. Você não tem que trabalhar pra tua cidade. Não tem. Tá? Não tem. Então, chegamos nesse ponto, a gente pode concluir que esse sabotador, então, pode ser também um acelerador para quem sabe como usá-lo a seu favor, né? Com certeza. Porque depende muito da sua atitude. Depende de como você vai ver isso, né? Tá, eu tô aqui no interior, mas o que eu posso fazer? Eu posso fazer prospecção? Pra quem não sabe o que é prospecção, gente, prospecção é você pesquisar possíveis clientes. Isso é a pergunta. Peraí. O que as pessoas poderiam fazer, então, para superar esse sabotador, né? Porque essa cabeça de... Ai, eu tô no interior aqui, não é assim. Exatamente. A realidade aqui é outra. Você tem que já começar a pensar que você tá no interior, mas se você tem uma internet, você pode. Se você tem capacidade de ir no Google pesquisar como é que faz bolo de banana, você tem capacidade de ir no Google pesquisar como fazer um demo, como vender o meu material, como fazer prospecção. Você tem essa capacidade. E você tem como ir no Google e pesquisar assim, produtoras de áudio no estado de Sergipe, produtoras de áudio no estado do Amazonas. Cara, você tem o Google a teu favor, você tem o YouTube a teu favor. E eu posso falar uma coisa? A gente tá falando aqui de produtores. Vamos supor que tem poucos produtores. E eu sei que não são poucos, são milhares de produtoras. Ah, não tô conseguindo. As produtoras querem uma coisa muito elaborada, eles querem um áudio de muita qualidade. Eu não tô conseguindo chegar nessa qualidade ainda porque eu ainda não tenho dinheiro pra ter um equipamento bom. Não tem problema nenhum. Sabe por quê? Porque toda cidade tem supermercado, tem posto de gasolina, tem restaurante, tem mercearia, tem... Cara, todo lugar vai precisar de um comercial para o carro de som, de um comercial para rádio comunitária. Tem loja, tem boutique, tem loja de decoração, tem loja de material para construção. Que mais? Que tem muito em cidade pequena. Tem até lan house ainda, né, em cidade pequena. Papelaria, cara, papelaria. Farmácia, tudo. Tem locadora de vídeo lista, ainda, né? em cidade pequena, gente. Tem. Então, assim, cara, tem tanta coisa que você pode oferecer de locução e de serviço de áudio para esse tipo de cliente. Você pode fazer rádio indoor, você pode fazer pacote de vinheta, você pode fazer carro de som, enfim. Se você tá com esse pensamento limitante de que você... cara, desculpe, isso é vitimismo, você tá se fazendo de vítima. Porque hoje eu tive um exemplo, eu falei de manhã no 1008 com o Alan Vilches, que é nosso aluno. O Alan Vilches, eu vou contar rapidinho. O Alan qual Alan? O cantor. O cantor. Nossa. O Alan Vilches, ele é cantor lírico. Você tem noção do que é ser cantor lírico? Ele é muito foda na hora dele. Então, mas ele é cantor lírico, ele não é cantor sertanejo. Ele é cantor lírico. Ele não canta em show, ele canta em casamento. Ele canta em eventos especiais, em formaturas e etc. E aí, cara, ele tinha deixado os ovos dele só nessa sexta. Acabaram os eventos, veio a pandemia e esfregou na cara dele assim, não, querido, você não vai mais trabalhar. E isso de um monte de gente, E isso e de um monte de cantor por aí. E aí, gente, eu pergunto pra vocês, como que não faz? E aí, o que ele fez? Ele se reinventou e foi fazer uma serenata virtual. Olha isso, cara. E sabe o que ele falou pra mim, amor? Ele falou que quando ele fazia pessoalmente a serenata, ele só tinha condições de atender 12 casas. Ou seja, o faturamento dele era totalmente limitado. 12 casas como assim? Ele fazia... Não, 12 casas. Numa data especial. Por exemplo, tinha Dia das Mães, ele ia lá fazer serenata pra mãe. Ele, durante o Dia das Mães, ele só conseguia fazer 12 casas. Entendi. Olha bem. Em um dia. Exatamente. Ele disse que no Dia dos Pais, ele gravou 45 vídeos de serenata em homenagem aos pais. Caraca, sério? Eu não tinha... Ele simplesmente dobrou o faturamento dele
Dobrou não, é lógico que ele tá cobrando mais barato. Ele cobrava muito mais por cada visita, agora ele tá cobrando menos, mas ele tá fazendo muito mais. Então, gente, olha o que é se reinventar. Você que é cantor, você que é cantora, você já tinha pensado nisso? Em fazer serenata, homenagens virtuais e vender esse produto? Então, assim, desculpa. Mas você que tá no interior... É tão massa que a gente contratou a gente comprou pra fazer para os nossos comprou. pais, porque era aniversário da minha mãe e no outro dia era dia dos pais. Ficou muito legal, cara. Eu posso falar. Até eu recebi Ele deixou eu falar o preço. Até eu recebi no dia do meu aniversário. Ele deixou eu falar o preço, tá? Ele, no Dia das Mães, ele faturou 6.500, eu acho, porque foi 100 cada um, ele gravou 65. No Dia dos Pais, ele ganhou 4.500 porque ele gravou 45. São vídeos, assim, de 8 a 11 minutos. Ou seja, 45 minutos de áudio. Ele ganhou R$4.500. Então, gente, desculpa. Você que tá no interior e que não tá vendo essas possibilidades, porque se você tem uma internet, se você tem um celular bom que filma, que grava... Se tem uma rede social. Se você tem possibilidade de comprar um microfoninho e montar uma acústica legal... desculpa, você tá deixando dinheiro na mesa e você tá inventando desculpa com essa história de ninguém me valoriza, eu não consigo trabalhar. Eu acho que o foco tá errado, sabe? Tá focado no problema. Exatamente. Por isso que é legal você estar numa comunidade, porque numa comunidade aparece esse monte de ideias, Exato. Aparece esse monte de oportunidade que você não vê. A pessoa pode estar falando, vocês falam isso, mas olha a crise do Brasil, tá todo mundo sem dinheiro, cara. É por isso mesmo que a gente tem que fazer o que a gente tá fazendo. Que a gente tem que se reinventar, né? É por isso que você tem que fazer acontecer. Por isso que você tem que procurar oportunidades que estão aí na crise, cara. Que estão... Exatamente. Ele nunca tinha parado pra pensar nisso no online. Eu tenho certeza que por ele fazer no presencial, ele acabou que... eu faço aqui, já tô acostumado. Tá tudo certo. E olha, é um novo mundo que abre. É um novo mundo. E agora ele pode fazer... É um novo mercado, é uma nova vida. Ele vai fazer da casa dele... E outra coisa, isso foi meio que sem planejar até. Agora com tempo de planejar, ele divulgar um mês antes, imagina. Fazendo anúncios, fazendo mídia paga. Nossa, cara. Ele vai cantar tanto, ele vai fazer tanta locução, ele vai fazer tanta coisa que eu tenho até medo dele. Nós estamos criando um monstro Alan Vilches. E ele comprou os equipamentos top, uma cabine top, gente, top. Sinceramente. E aí, é o ponto que eu tô querendo dizer. Parou de reclamar e foi fazer, porque ele poderia estar parado reclamando da crise. Falando, meu Deus. Como eu vi vários cantores e várias pessoas. É se reinventar mesmo e fazer acontecer. Exatamente. Independente da situação que você esteja. Porque assim, talvez você não pode investir agora. Então o seu objetivo é captar. Você tem que fazer um caixa. Como você vai fazer um caixa? Cara, se tá no interior, usa o seu celular. Hoje os celulares mais novos, a qualidade é legal pra fazer carro de som. Não, eu gravava tranquilo. numa qualidade pior. Vamos dar o exemplo do época. Alex. O Alex Egeia, também nosso aluno, ele fechou um carro de som pra São Paulo, Pernambucanas, R$250. Sabe como que ele gravou? No notebook dele. Ele não gravou nem no celular, porque ele não tem um celular No bom. interior? Vai rodar, não vai rodar em São Paulo capital, é em volta ali, sabe? E é um carro de som. A gente não pode dizer que é interior, porque é São Paulo, né? Aham. Então é um pouco mais caro, porque é São Paulo. São Paulo mesmo. É perto ali, é em volta ali, tá? Então, assim, tudo bem, mas que seja R$100. Que seja R$100, né? Que não seja... É carro de som, cara. É carro de som. Carro de som, se você parar pra ouvir o som, a Não qualidade tem como. não é... Não tem o cara como bota você uma saber. corneta lá, Exato. um alto-falante e sai falando. Exatamente. Lógico que eu não tô falando pra vocês fazerem isso, mas se você tiver a única saída que você tem, cara, você precisa se capitalizar. É uma maneira de começar. Pra você realmente começar o degrauzinho da evolução. É uma maneira de passo a começar passo. tranquilamente. Nádia, a sua história tem um pouco disso, né? Muito. Além de você mesma, tem alguém que você conhece que superou esse sabotador? Você, né, amor? Não, fala aí, gente. Eu acho que Pensa em alguém aí. Não, tem vários alunos nossos, vários alunos. Tem Simone, tem Marcelo, tem... o Newton. O Newton é do interior. Newton é de Torres. O Anderson, do interior do Paraná. Gente, o Anderson é um super exemplo. O Anderson não tem cabine, o Anderson grava no guarda-roupa de madrugada, ele é da área de TI. E ele tem porta, corta, torta, igual eu. Ele fala porta, corta e torta. E agora ele está mais. falando porta, corta, torta. E está vendendo até para o Nordeste. Dá licença? É isso. Então, assim, são pessoas realmente se superando e se reinventando na crise.
né? Cara, e eu não tenho dúvida que daqui pro final do ano vão estar tudo ali beirando Voz 10M. Eu tenho certeza. Já estão, se eu não me engano, aí já é uma voz 3M, 1M. A gente tem que entrevistar eles para saber como é que tá hoje. Porque a gente entrevistou já faz um tempo. Nós vamos conversar com eles, Mas a gente vai conversar com alguns alunos durante a semana e você vai ver como que tá a situação. Exatamente. Mas, cara, a gente só quer dizer para você que é possível. Basta você olhar para as oportunidades e não ficar focado no problema. Eu lembro que lá atrás, quando a gente morava em Alta Floresta ainda, no interior do Mato Grosso, porque assim, ó, é 800 quilômetros da capital. Aqui para São Paulo, eu acho que é menos... Não, é menos ir para São Paulo. É menos quilômetro do que a capital Floresta. até a nossa cidade, para você ter noção de como Gente, lá é longe, hein? Você tinha várias desculpas para não começar na locução, não é? Você não lembra é? de alguma delas? Tem outras que ouviu as pessoas usando também? Bom, eu achava que eu não ia conseguir. Lá em Alta Floresta, você nem aceitava ser locutora. Eu tinha um preconceito, Ela fazia porque era, tipo assim, pra ser, hobby. acho que é pra ser minha amiga. Nada, era um hobby, era bobagem. Porque Na verdade, eu nunca quis ser locutora, eu não... Lá ela não era locutora, ela era da área de vendas da rádio. eu não conseguia. E aí o chefe dela... Me jogou no ar algumas vezes. Jogou no ar algumas vezes porque achava ela que falava muito natural. Então ela... por isso que me chamou a atenção. A primeira vez que eu entrei em contato dela foi por causa disso. Gente, eu falava no ar do jeito que eu tô falando aqui com vocês. Não era muito natural. De rádio. Eu não chegava e falava, olá, bom dia, como você está? Não, eu chegava, e aí, gente, tudo bom? Bora chegar, não sei o que lá, e trocava uma ideia. Era bem solto mesmo. E assim, por ser interior, isso... Era diferente. Contrastava muito com a locução que já tinha. Então, isso realmente chamava atenção. E o primeiro motivo que eu entrei em contato com ela foi por causa disso. Que eu queria uma vinheta pra mim que fosse natural. Olha a minha visão. Eu não entendia muito bem fazer, ainda. Né? Eu não consegui, tá? E ela, por ser vinheta, ela tinha a cabeça da vinheta da rádio e ela sempre fazia igual rádio. E eu não queria. Eu falo, não, é natural, mas eu não conseguia explicar também. Né? Eu desculpo você, tá? Porque eu também não conseguia explicar. Não, gente, mas isso é muito sério, tá? Porque é incrível como o subconsciente da gente manda na hora que a gente vai pra frente do microfone. A locutora baixa. A hora que eu ia pra frente do microfone, eu incorporava a locutora. E a professora, na verdade, porque eu não era locutora, né? Mas eu incorporava tipo uma professora, assim, e eu tentava imitar os locutores de rádio. Porque a referência era essa. aí era o meu erro, entendeu? Eu errava todas as vezes, porque eu não conseguia fazer nada natural. E aí, quando a gente veio pra cá, eu tinha muita facilidade, sempre trabalhei com áudio. Na minha feira de ciências, aos 17 anos, eu falei sobre alto-falante. Então, tipo assim... Meu primeiro negócio foi uma sociedade de sonorização, pra você ter uma noção. Antes de ser DJ ainda. Gente, isso ele saindo adora. da escola. Ele adora essa parada de áudio, então, desde pequenininho. Eu sempre fiz, sempre gostei. Eu falei, cara, vamos montar uma parada dessa. Mas a resistência dela acho que ela tinha mais preconceito também com a profissão. Por ela ser formada em comunicação e aí... por não estar trabalhando na área, e aí tem aquela coisa de, eu me formei nisso e eu não vou atuar, e aí eu vou ser locutora. Era um mix de frustração com desapontamento, eu não me admitia, eu não me assumia, eu achava que era pejorativo, sabe? Que não era legal, eu não acredito... Na verdade, tudo isso, resumindo, eu não acreditava em mim. Eu não acreditava que... Aí tudo era desculpa, né? Mas eu não acreditava que eu tinha uma voz poderosa. Eu não acreditava na minha voz. Eu não achava que eu tinha esse talento. Sério, eu não acreditava em mim. Resumindo, assim, o meu medo e a coisa toda. E aí eu tinha mais medo ainda quando a gente veio pra cá. Porque aí a gente não tava mais no interior. E eu falava, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Eu tô lascada, entendeu? Porque eu não conseguia fazer. E assim... Gente, eu era muito ruim. Sabe a hora que ela realmente falou... esse negócio pode dar bom. Foi a hora que começou a entrar. Na hora que entrou o primeiro cachê, meu filho. A hora que o dinheirinho fez assim, primeiro cachê bom, né? Porque já tinha entrado coisas pro interior que a gente fazia ainda. Esses aí não contam. Eu tô falando, a hora que o primeiro cachê de 200 cliente reais. pagou 200 reais, eu olhei, né, e falei, opa, tem alguma coisa aqui nessa parada. O cara pagou 200 pela minha voz.
Tem algum coelho nessa cartola. Aí aquele preconceito que você tinha, que você pensava, olha só, R$200 em alguns lugares, lógico que numa capital não, mas em alguns lugares é uma consulta de um médico. Nossa, né? Uma consulta de um médico. E uma locutora que nunca foi locutora. Porra, eu gravei 30 segundos e ganhei R$200. É verdade não, isso? Não foi 1 minuto, né? Não foi 30 Foi 1 minuto? Eu não lembro. Era em vídeos pra internet. Independente. Gravei 1 minuto, foi meia hora de trabalho e eu ganhei R$200. Uma consulta de um médico, é sério isso? Conversa comigo. Foi aí, gente, que a minha ficha começou a cair. Aí você começa a acreditar, você começa a pensar, cara, isso pode ser realmente uma parada... Porque eu acho que ela também pensava... A gente não tinha essa visão ainda. Depois que a gente não sabia, Depois né? que a gente fez a mentoria, na verdade foi uma consultoria, né? Que a gente chama de mentoria, porque foi realmente como uma mentoria pra gente. Isso ficou muito claro que a gente poderia... Os cachês eram bons, ele também fechava cachês altos, só que a gente sabia que para fechar aquilo teria um caminho. Sim. Teria que melhorar a locução, o som teria que ficar top, a gente teria que ter uma presença na internet, Exato. Tinha que fazer um site bom, um site que, né, a pessoa entrava ali e falava, caraca, essa locutora é foda. Porque assim, não adianta você ter um site, cara, só para mostrar o seu trabalho. Não. Pensa que você tem que ter um site para quando o cara entrar... Ele fala assim, uou, cara, que massa esse locutor aqui, ó, vou colocar no meu playlist, né? aqui. Que profissional, né? Exato. Se for só, cara, só pra você ter onde você colocar o seu áudio, melhor usar o SoundCloud mesmo. E agora eu te pergunto uma coisa, eu vou te perguntar. Tem como fazer isso do interior? Como assim? Fazer tudo isso que você tá Claro falando? que tem. Claro que tem. Tudo na internet. Você não tem que morar numa capital, você não tem que morar numa cidade grande, a tua cidade não tem que ter um monte de habitantes. Não, agora... Você só precisa ter internet. Se você tiver internet... E o seu setup pra você trabalhar, você trabalha. Não, agora fala pra mim, quando a gente procurou lá no Google alguém pra nos ajudar, imagina, se você tivesse achado um curso como locução essencial. Ave Maria, eu tava no céu. Porque assim, quem faz locução essencial, ele se ele já fez algum outro curso, ele nota que não é muito tradicional. A gente tem, não é uma metodologia, a gente pegou a nossa vida real, e o processo que a gente fez e a gente criou o curso. Então não é assim, apostila, metodologia, teoria que você fica falando, não, é coisas que a gente usou nessa jornada, que eu lembro, eu fazia todo o marketing pra Nádia, não o marketing em si, mas tipo, eu configurava tudo, eu mexia no áudio, eu fazia todos os demos, tudo que ia pra internet. Ela cuidava de postar, de atender, de falar, de estar ali, mas eu fazia No início você até editava, lembra? Sim. No início ele até editava, gente, porque eu não Nádia sabia ainda. Não sabia mexer no Foi software. devagar, meu processo foi bem lento. Então isso tudo dá pra você fazer de qualquer lugar. Com certeza. Né? A internet tá aí pra isso. Então eu acredito que é muito possível, só depende realmente da pessoa, como foi com a Nádia. Tem que chegar um momento de clicar e você acreditar. Exato. Porque tem muitos alunos nossos que já estão trabalhando, já sabe que isso é possível, mas tem outros que ainda fica assim, porque estão iniciando, ou então começou do zero, que fica assim, será? Mas tem que chegar esse momento de clicar, porque se não chegar, fica difícil. Porque se você não acreditar, não adianta. Mais que eu falava pra ela, quando ela sentiu realmente... É a gente que tem que querer, ela né? foi, É a entendeu? gente que tem que querer. Então esse clicar tem que acontecer. Essa Isso virada de chave, aquele momento do chega, né? Tem que existir. Vai ajudar muito. O que você aconselharia pra quem é do interior e tá começando? Gente, honestamente, vai buscar conhecimento e vai atrás de descobrir o mercado à tua volta. Começa nas cidades ao redor de você e depois vai para outros lugares, tá? Mas busca conhecimento para você ter um material de qualidade para apresentar. Não sai só fazendo por fazer. Óbvio que você tem que começar com o que você tem. Eu não tô falando aqui que você tem que comprar um Neumann, comprar uma Polo, comprar não sei o que lá. Não. Eu tô falando que você pode pesquisar referências para melhorar a tua qualidade, agregar valor no teu trabalho, pesquisar preços para você não ficar dando tiro no pé e não ficar entrando em Mercadão da Voz e ganhando R$2 por off, porque você não merece isso, você merece ser valorizado e eu vou te dizer, tem muitos clientes que pagam muito bem. Então vai em busca desses clientes que querem valorizar o teu trabalho, porque existem muitos por aí. E o mesmo trabalho que você tem para um cliente que paga bem é o trabalho que você vai ter para um cliente que paga mal. Então escolha os clientes que pagam bem. Vai buscar outras cidades, vai abrir o teu horizonte, vai pensar fora da caixa e vai fazer listas de soluções, de coisas que você pode fazer
para resolver o teu problema. Lista de clientes, lista de pessoas de outras cidades que você pode entrar em contato para vender o teu trabalho. Começa a fazer essa lista. Para de reclamar. Porque você está reclamando sem fazer prospecção, você está reclamando sem aumentar o teu valor, você está reclamando sem ir atrás de novos clientes. Você não sabe. O não você já tem, você tem que ir lá batalhar pelo sim. Então, esse é meu conselho para você. Quando você estiver começando, pensa montinho e montão. Vamos Ih, supor amor, que você tem 50 agora você tem que reais, explicar. 100 reais, 200 reais para investir. O que você poderia fazer? Pensa, o que você poderia fazer para gerar mais? Exato. Ah, eu posso comprar um microfone de 200 reais e começar a gravar no meu computador direto aqui, sem qualidade, mas eu vou começar a Fazer gravar. carro de som, vou fazer carro de som. Cara, começa a fazer, separa uma verba desses que você faturar, guarda, junta, melhora. Agora eu tenho dinheiro para investir num curso, faz um curso, fica foda na locução, na leitura correta. Exato. Toda essa estrutura que te deixa numa voz de capital e não uma voz de interior. Melhora a tua interpretação. Essa interpretação que a gente fala da locução natural, dessa coisa moderna. Depois disso, é partir para fazer o seu demo e aí você pode vender pro Brasil inteiro, porque Exato. aí não é mais um problema de eu tenho um sotaque, eu tenho... Não, se você conseguir controlar, e tudo é controlável, você só precisa treinar e ter as habilidades, né? As ferramentas corretas. Com certeza. Você consegue atender o Brasil inteiro. E aí você pode atender o seu estado, como eu fiz lá atrás. Eu rodava 400 km em volta da minha cidade tocando. E essas pessoas, elas só vinham por causa de indicação de outras pessoas. Eu não tinha a internet para fazer anúncios. Você não tinha marketing, você não fazia marketing. Para fazer anúncios como a gente faz hoje, que a gente alcança Maranhão, você ia arrebentar, Amazonas, meu Deus. Né? A gente tem alunos de todo lugar do Brasil hoje, porque a internet a gente consegue impulsionar isso. Exatamente. Hoje você pode fazer um anúncio no Google e aparecer todas as buscas que buscarem. Se o cara buscar lá no Piauí, você vai aparecer. E o Jeff tá falando disso agora, deixa eu só lembrar uma coisa aqui. Eu nunca fiz isso, tá, gente? O meu marketing é uma outra estratégia. Mas a gente resolveu testar, né? Esse ano a gente fez um pouquinho de Google Ads. Eu recebia pelo menos uns 10 orçamentos todos os dias, sem brincadeira. É muito bom pra quem tá começando, exatamente. Tá? Eu não fechava muitas coisas, por quê? Porque os orçamentos que vinham eram pequenos e eu já tava cobrando mais caro do que aquilo, mas... honestamente, vinha muito cliente muitos direto. Orçamentos de 150, 200 reais, 250, 300 reais, coisas menores, sabe? Muita gente. Então, se você tiver um dinheirinho, faça. Se você já tá com o seu estúdio, já tá começando a fazer, você já tem o seu site, porque tem que ter um site bom que responsivo. Seja rápido. A pessoa não pode clicar e demorar 30 segundos para abrir. Tem que abrir com 3, 4, 5 segundos no máximo. Porque aí você vai jogar dinheiro fora se o seu site for lento. Faz um anúncio no Google, pesquisa sobre isso, faz algum curso. Sabe o que você faz? No YouTube tem muitas aulas sobre isso. Procura na tua cidade alguém que entenda disso e faz uma permuta. Troca por voz. E você pode anunciar somente para sua região. Vamos supor que você... cara, meu sotaque ainda tá bem marcado. Então, cara, faz só pro seu estado. Faz pra sua... Só pra você sabe quantas cidades tem o seu estado? Pois é. Vai fazer essa conta, tá? É muita cidade, Eu duvido que você fez essa conta, porque eu fiz essa conta. É muita cidade, então dá pra atender muito mesmo. E o Google faz tudo pra você. Exatamente. Lógico que, cara, isso não é simples, não é... Você vai chegar lá e vai fazer, vai dar certo. Tudo tem uma curva de aprendizado, mas compensa muito investir nisso, tá? A gente falou de clientes e tudo mais, a gente nem falou de rádios comunitárias e rádios. Toda cidade do Brasil tem uma rádio comunitária e uma rádio local, que você pode vender plástica de rádio, vinheta, você pode vender comercial para a própria rádio. Se a gente vai falar de ganhar pouco, né? Porque rádio paga valores baixos, mas são coisas que você pode oferecer. Né? Agora, como a gente sabe, né, o que você aconselharia para quem está começando, para quem está no interior, o que você não aconselharia? O que ela não deve fazer, porque isso vai ser realmente sabotador para ela? Cara, ela não tem que voltar para dentro da caixa. A partir do momento que você entendeu que você pode fazer mais, que você tem capacidade de oferecer o teu serviço para outros lugares, para de comer mosca. Se você recebeu 10 não, eu recebo 10 nãos todo dia para fechar um sim. O
que já tem uma carreira consolidada. Então imagina você que está começando ou você que está no interior. Então você tem que entender que você vai receber nãos, você não pode desistir, você tem que partir para cima dos clientes de outras regiões e ter resiliência para continuar. Recebeu o não do mercado aqui, vai no outro mercado. Recebeu o não daquele, vai no outro. Recebeu, tá nessa cidade aqui, tá ruim, vamos na outra cidade. Ah, nessa cidade aqui também não deu, vamos na outra. Nessa aqui também não deu, não tá legal, vamos na outra, e vamos na outra, e vamos pro outro estado, e vamos. E vamos pra cima, entendeu? E assim, é fazer mais. Se você tá fazendo, ou se você não tá fazendo, não reclama não. Usa esse tempo para você fazer mais. Anota. A gente, por exemplo, a gente tá fazendo 3 lives. Isso pra muita gente é... Ai, caraca, nossa, não consigo fazer nenhuma. Não consigo fazer nenhuma. A gente tem aula agora à noite, da turma 4. Então a gente vai ter 4 lives, são 3 horas de live, mais 2 horas de aula. Cara, a gente tá fazendo e a gente vai fazer mais. E a gente vai fazer mais. Por quê? Porque a gente pode fazer mais. Em vez de você ficar pensando no problema, na crise, cara, foca na solução, foca em resolver. Faz mais. Então, se você tá no interior, você vai fazer o contato com uma e receber um não, faz em 10. Tenho certeza que na sua cidade são centenas de lojas, são centenas de comércios que você pode entrar em contato e não só vender a locução para fora, mas como para dentro também. Exatamente. A Nádia já falou disso em outros dá podcasts. para fazer rádio indoor, enfim. Cara, tem muita coisa que você pode fornecer. Então é pensar na solução e às vezes anota. Você tá aqui participando com a gente, você já é um vitorioso, porque a maioria das pessoas não estão, né? Exatamente. Desse mercado ou quem quer atuar nesse mercado. Então você tá tendo ferramentas que talvez você não tinha pensado antes. Então use isso para realmente fazer acontecer. Mais uma coisa, se você não tem dinheiro agora para comprar um microfone, para investir num celular melhor ou para ter uma condição de gravar, busca parceria na tua cidade. Vai buscar uma rádio comunitária, vai buscar um estúdio de banda, vai buscar um músico que tenha um microfone que possa te emprestar. Faz uma parceria, paga uma comissão ou paga a hora de estúdio. Troca serviço, troca por serviço. Vai buscar parcerias na tua cidade para você ganhar um valor e daí conseguir investir no teu equipamento e montar o teu próprio setup. Isso é como as pessoas começam. Então, vai atrás de parcerias. Fazer acontecer. Exatamente. Então é isso. Foca na solução. Obrigado por você que esteve aqui até agora, acompanhando com a gente. Eu gosto dele, que ele fala tudo certinho, ouvindo gente. A gente. Ele segue o roteiro. Tão bonitinho, né? Seja uma voz 10M, mesmo morando no interior. Essa foi nosso sabotador. É muito possível, tá, gente? Muito possível. Não ache que você não pode, você pode sim. Talvez seja mais difícil, talvez seja mais complicado administrar as pessoas que você segue, né? Deixar de ir pro churrasco, deixar de ir pro amigo tomar uma, deixar de reunir com a família pra fazer aquela festona. Que nem tá podendo, né? Que nem tá podendo. É difícil, talvez. Mas se você realmente usar esse tempo que você tem para pensar na solução e acompanhar conteúdos e pessoas que podem te ajudar nesses objetivos, faça isso, porque isso está ao seu alcance. Você tem um celular, você tem conexão com a internet. Exato. E tá aí na sua mão. Desculpa, gente. Né? Beijo, tá? Brigadão. Tchau, tchau. Beijo.